É mesmo. Olá, tudo bem? A avaliação de hoje é com a Honda HR-V na versão EXL, que é a versão mais cara sem ser a de topo Touring com mecânica turbo. Vou mostrar para vocês todos os detalhes sobre consumo, dirigibilidade e conforto. E não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba sempre a notificação de novo vídeo no canal e deixe seu like e seu comentário, tá bom? Vamos lá, pessoal? O Honda HR-V EXL, ele vem com motor 1.8 flex aqui aspirado de 140 cavalos de potência máxima e 17,4 kgfm de torque, também torque máximo. Esses valores são alcançados com etanol, só que os números obtidos com gasolina não são tão diferentes assim. E para comandar todo esse conjunto, ele é guiado por um câmbio do tipo CVT que simula 7 marchas. Por que simula 7 marchas? Para quem não sabe, um câmbio CVT ele não tem engrenagem, são dois cones que mudam o seu diâmetro funcionando nesse sentido, e a cada milímetro que ele anda ali, ele tem uma relação de marcha diferente. E tudo isso aqui é controlado eletronicamente pela central do câmbio, pelas informações enviadas pelo motor, necessidade de torque, velocidade, tudo isso varia. Você vai ter essas 7 marchas somente quando você troca o câmbio para a função manual, que é para as trocas aqui através das aletas atrás do volante. Aí sim, ele, em vez de ficar nessa oscilação constante para oferecer a melhor condição de torque e potência possível dependendo da condição, ele vai fixar algumas faixas de rotação e torque para que você tenha um câmbio mais parecido com o que é um câmbio automático do tipo conversor de torque. É bastante parecido, mas não é igual. Com esse conjunto, o Honda HR-V, ele com motorização flex, é claro, o consumo dele também não é dos mais otimistas. Considerando que o carro é grande, pesado e tudo mais, e que o motor também não é dos mais potentes, o consumo médio dele em cidade com gasolina foi de 8,4 km por litro. E lembrando que esses valores são medidos aqui por nós, por mim no caso, sempre com ar-condicionado ligado, porque é grande parte do momento que você está com o carro, você está com o vidro fechado, você está em trânsito, está em calor, está em frio, está sempre com o ar ligado, então essa é a condição de medição dos nossos testes. Esses números eu não considero muito bons não, porque se você considerar que tem carros que obtêm essa média de consumo com etanol, aqui para o HR-V ele é meio beberrão sim. Então, se for comprar o carro, considera isso. Mas agora falando em dirigibilidade, a dirigibilidade do carro é boa, porque com esse tipo de câmbio, você consegue ter uma condição de torque e de potência bastante próximas do que você precisa para o uso urbano. Então você faz ultrapassagens, você enfrenta subidas de maneira sem se preocupar que você não vai conseguir completar a manobra. O grande problema que muita gente se incomoda é que, por ser um câmbio do tipo CVT e que ele está sempre oscilando qual é a melhor marcha para funcionar, para te dar a resposta que você precisa, o carro fica o tempo todo subindo e descendo rotação, subindo e descendo, subindo e descendo. E tem muita gente que detesta isso. E talvez esse seja a maior reclamação do câmbio CVT. Fora isso também, outra reclamação é que o câmbio tem uma resposta mais demorada do que o comum para te dar o que você precisa. Então quando você crava o pé no acelerador para fazer uma manobra, a rotação sobe muito antes de ele oferecer a potência, o torque que você precisa para enfrentar a subida, fazer uma ultrapassagem, uma saída de semáforo, por exemplo. Então isso é uma coisa que todo mundo reclama. Aqui um exemplo de funcionamento do câmbio CVT do Honda HR-V em uma subida íngreme. Você vai acelerar, estou aqui em torno de 2.000 RPM e a 30 km por hora. Olha como oscila. Estou com o pé cravado, 3.000 RPM, mesma velocidade, 2.000 RPM caiu. Sobe para 3.000, volta para 2.000. Então é essa oscilação de marcha que as pessoas costumam reclamar. É uma questão de se habituar mesmo. Não, eu não considero algo ruim na dirigibilidade constante em trânsito. Você não sentir a troca de marchas é algo confortável.
há câmbios automáticos, principalmente os modelos mais antigos, em que você fica o tempo todo nas trocas de marchas com o carro chacoalhando assim. E isso é bastante desconfortável, dependendo da condição de uso, né? Se você usa muito no trânsito, por exemplo. Em estrada, os dois são bons, não tenho nada do que ponderar com esse respeito. Mas que realmente poderia, pelo menos aqui, né? Complicado, né? Esse câmbio CVT aqui da Honda, ele é muito bom, é um dos melhores do mercado. Só que ele não é melhor, por exemplo, que o câmbio CVT da Toyota. E o segredo para o câmbio da CVT da Toyota ser melhor que esse da Honda é que ele tem a primeira marcha dele fixa, como se fosse no câmbio a conversor de torque comum. E essa condição de ter uma primeira marcha fixa, ele te oferece uma resposta mais rápida e um torque mais apurado numa saída, numa ultrapassagem, por exemplo, enfrentando uma subida. E depois ele te oferece a constância e o conforto do câmbio CVT. Então você tem um carro muito mais agradável de dirigir. Você sofre muito menos com essas oscilações, principalmente em arrancadas. Agora na Honda isso é uma característica, não é um problema, é questão de você se habituar. Mas eu particularmente, se for falar assim, qual que você gosta mais, eu gosto mais do Toyota. Agora, quando nós entramos no mérito de suspensão e conforto, por exemplo, eu posso considerar que o Honda HR-V é o carro mais confortável da Honda. Isso porque eu testei a linha inteira e eu sempre reclamei que a suspensão da Honda era um pouco dura demais para a média dos outros veículos. E isso fazia com que você tivesse um carro que sofresse muito em ruas que fossem muito esburacadas ou que tivesse muitas emendas de asfalto, por exemplo. E sem contar estradas de terra batida, porque também não é a proposta do carro. Mas só para falar que tem até um ponto de partida, né? Com uma suspensão dele aqui, ela é bem mais macia do que a média da Honda. E a altura do solo também é boa. Ele só sofre um pouco na dianteira, que na dianteira a Honda colocou principalmente nas laterais ali dos para-choques, peças emborrachadas que sempre raspam. É uma peça de caráter aerodinâmico até, para favorecer consumo, deixar o carro mais aerodinâmico possível. Só que isso sempre raspa. Por ser borracha, aquilo lá vai bater, dobra e volta à posição. Não vai quebrar, mas você sempre vai ficar ouvindo quando você passar numa valeta que vai raspar. Mas voltando aqui ao mérito da suspensão, a suspensão também ela não tem segredos. Ela é uma McPherson dianteira com eixo de torção na traseira, tudo isso amortecido por molas helicoidais. Sem segredo, sem frescura, básico do básico, só que uma calibração para mim muito melhor do que do Civic, do WR-V, do Fit. CR-V já é um outro parâmetro, é um carro de outro segmento, até com um tipo de conjunto de suspensão bastante diferente, com amortecimento diferente. Então, desses carros que utilizam mais ou menos o mesmo conjunto, o HR-V é o melhor e um dos mais confortáveis do mercado. Eu lembro que eu falei que o Nissan Kicks era para mim o SUV mais confortável nesse quesito. O HR-V, ó, tá ali. O sistema de freios do HR-V XL também é muito bom e muito eficiente. E também aqui eles não dispensaram nada em questão de economia de peças, de nada. Então é disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira, sistema ABS com EBD, com brake hold, com controle de partida em rampa, tudo que você precisa para usar o veículo sem maiores dificuldades. E para quem gosta de frear com o pé esquerdo, a posição aqui do pedal em relação ao volante ele é bem centralizado. Tem alguns veículos em que esse pedal ele é mais projetado para a direita, então você acaba precisando sentar numa posição um pouco mais torta para ter o pé esquerdo numa posição segura e confortável para frear. Aqui não, ele é bem centralizado, então você pode escolher frear com o pé direito, com o esquerdo, com o mesmo conforto, com a mesma ergonomia, sem reclamação nenhuma. Falando também agora em ergonomia. A ergonomia aqui, principalmente dos bancos do HR-V, são muito boa. É muito boa, né? Os bancos são muito bons. Enfim, você tem um banco que tem um bom amortecimento, é um banco bastante confortável, bastante macio.
Ao mesmo tempo, ele tem uma anatomia que você consegue ficar sentado de maneira confortável, tendo um bom apoio da região lombar e também das pernas. Ele não tem um comprimento muito comprido até a região da dobra dos joelhos, é um pouquinho mais curto do que isso, mas ele tem um comprimento bastante confortável, pelo menos para mim, que tenho 1,77 m. Talvez pessoas que forem muito mais altas do que eu vão achar o banco um pouco mais curtos, mas quem tem mais de 1,80 m e encontra um carro que tenha bancos que apoiem 100% da região da perna, né? É muito difícil. Outra vantagem também da ergonomia é que os bancos têm regulagem de altura e profundidade, assim como a coluna de direção também tem a regulagem de altura e profundidade, para que você consiga dirigir da maneira mais confortável o possível. E esse dirigir o mais confortável possível permite que você tenha a posição mais agradável para dirigir com as pernas. Isso para quem dirige com as pernas mais encolhidas ou mais esticadas, e também para ter a posição dos braços o mais agradável possível. Claro, o ideal é braços a 90 graus aqui, né, posição de direção, mas quem dirige com o braço mais esticado, mais encolhido, também consegue equalizar isso de uma maneira que é o mais agradável para você dirigir. Nesse ponto, perfeito. Um outro ponto legal de ergonomia é que o volante multifuncional ele é bastante simples, tem botões dos dois lados aqui. Na parte de baixo do volante à esquerda, você tem os comandos para poder atender telefone, desligar uma chamada, comando de voz, coisa simples. Não tem muito botão, você não vai se confundir. Também aqui voltando, talvez um ponto que poderia ser um pouquinho melhor na ergonomia é que a central multimídia ela tem os botões na lateral e são botões que não são rotativos. Eu acho mais intuitivo você trabalhar com botões rotativos, porque você vai aumentar ou diminuir um volume, você vai mudar uma rádio para cima, para baixo. Então quando você é uma coisa mais intuitiva rodar botões do que você ficar apertando para cima e para baixo. E aqui, por exemplo, que todos os botões são agrupados do mesmo lado, se você não for mexer no volante, que claro, é o mais fácil, tá na mão, mas se você não for mexer no volante, for mexer direto na central multimídia, você tem que olhar qual botão que você vai apertar e apertar ele para você não errar a função. Por exemplo, para você aumentar o volume, você pode sem querer apertar o botão Home. Ou para diminuir o volume da música, você pode apertar o botão de menu, por exemplo. São botões logo acima e bastante próximos do botão de volume. Então, para mim, não mais fácil um botão rotativo. Questão de gosto pessoal, mas também não tira nada a qualidade do produto, que é touchscreen, já tem a reprodução e conectividade via Android Auto e Apple CarPlay. É básico, simples e também tem uma qualidade de som muito boa. Os alto-falantes aqui são bastante claros, tem um som bastante limpo e você consegue equalizar esse som de acordo com a sua preferência também, caprichando mais nos graves, nos agudos, nos médios, som mais projetado para a dianteira, som mais na traseira. Do jeito que você achar mais agradável, aqui você consegue equalizar. O Honda HR-V XL ele vem bem completo, é a versão mais cara do HR-V, sem contar a Touring, que vem com motorização turbo e teto solar e etc. Aqui com a versão mais top possível do veículo, ele vem com vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores com ajustes elétricos e também com rebatimento elétrico. Ele vem também com direção eletroassistida, freios ABS com EBD, brake hold, freio de estacionamento com acionamento elétrico, central multimídia, ar-condicionado digital, rebancos com revestimento em couro sintético, claro, e computador de bordo. Bom, o carro é muito bom, muito legal, mas tem coisas que poderiam melhorar? Sim, tem sim. Para mim, assim, o ponto principal aqui de melhoria nesse carro é uma coisa simples, basicona, mas é uma coisa que faz diferença no dia a dia. Por exemplo, aqui, para você fazer a conexão com o seu celular via cabo na central multimídia, a posição da entrada USB ela fica abaixo do console do câmbio, e para você conectar você precisa fazer uma pequena manobra de encaixar o cabo lá, passar o cabo por baixo do console e levar até o celular.
é uma posição que, para você enxergar da posição do motorista, você tem que baixar a cabeça, ver e escolher se o cabo vai passar pelo lado esquerdo ou vai passar pelo lado direito. Para mim isso não é nada ergonômico, isso é até confuso. E até como uma dica de segurança, caso você venha a fazer uma conexão aqui com o celular, faça isso com o carro parado, estacionado. Se for fazer isso dirigindo, é perigoso, porque você vai ter que tirar completamente a visão da direção do seu rumo aqui, e isso não é nada seguro. Então isso é uma coisa que poderia ser melhor. Podia ser, por exemplo, conectado do lado da central multimídia. Local simples, de fácil acesso, sem muitos segredos. Outra coisa que também faz falta aqui no HR-V é o retrovisor aqui interno ser aquele tipo de retrovisor sensível à luminosidade, que é o eletrocrômico. Por quê? Quando alguém vem atrás e dá farol alto, ou tem um carro com farol muito alto na traseira, principalmente em estrada, você não tem a possibilidade de controlar o ofuscamento. Claro, você tem a chavinha aqui que você muda a angulação, você vai mudar a angulação do retrovisor, vai continuar tendo uma visibilidade e não vai ter mais o foco diretamente no seu rosto. Mas é um acessório que muitos veículos já usam, de veículos mais baratos, e que faz falta nesse carro. Embora ele seja um carro alto, dificilmente você tenha uma condição em que tenha um carro mais alto do que você, que ofusque sua visão, mas quando tem, isso faz uma grande diferença. É uma questão de segurança de direção mesmo. Outra coisa que poderia melhorar, é claro, é o consumo de combustível. Nessa versão, considerar que 8,3 km por litro de gasolina na cidade é um consumo bom, é um pouco otimista demais. Tem carros que conseguem um consumo próximo a isso com etanol. Então é uma coisa que você precisa considerar na hora de comprar o veículo, porque 8,5, se você usa o veículo todos os dias, isso vai fazer uma grande diferença para você no final do mês. E claro, como eu comentei, para finalizar, outra coisa que poderia ser um pouquinho melhor aqui é o câmbio CVT, mais semelhante como é o Toyota, por exemplo, que tem essa primeira marcha fixa. Você teria um torque de saída muito melhor, muito mais agradável, e manteria o conforto de troca de marchas posterior a isso, durante a direção do veículo. O câmbio dessa forma, você acelera, a rotação sobe demais para o carro começar a desenvolver. Ele tem como se fosse uma patinação, ele tem uma demora, um delay nas respostas. E esse delay, com certeza, esse aumento de rotação sucessivo, faz com que o consumo de combustível seja aumentado. Você não consegue ter um controle próximo do ideal. E também é uma coisa que, se fosse do jeito que faz a Toyota, seria um carro bem mais gostoso de dirigir. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se não gostou, pode dar dislike mesmo, não tem problema. O importante é que eu quero saber o que você achou do vídeo. Deixa nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou que fez falta aqui de eu comentar com vocês, para nos próximos vídeos eu fizer melhor. E claro, também, se eu não deixei de falar alguma coisa aqui na avaliação, pode perguntar que eu respondo aqui nos comentários. Eu faço o possível para responder todo mundo, tá bom? E claro, para você ver uma avaliação mais completa aqui sobre itens de série e acessórios dessa versão do HR-V, você vai conferir o vídeo completo lá na página da revista Car Stereo Tech. Então, para acompanhar tudo lá, parte de visual do veículo, acessórios, itens de série, tudo Car Stereo Tech, tá bom? Muito obrigado, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. E também não esqueça, se você não fez uma avaliação de algum veículo ainda, pode ser novo, usado, antigo, não importa. Coloca aqui no comentário qual veículo que você gostaria que eu vou correr atrás, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!